Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo Henrique Oliveira, sou membro aqui da Igreja Lagoinha Niterói, dos pastores Felipe e Mariano Valadão. Esse vídeo é para o curso, Escola de Mestres BH, o qual eu faço online. Então, esse é o TCC do curso, a aula final, aquela famosa aula, aquele friozinho na barriga, que no caso é um grande frio na barriga, mas vamos para cima. Essa aula eu gostaria de falar sobre a graça de Deus, como base teológica, como tema bíblico, a graça de Deus no nosso dia a dia, entender um pouquinho mais sobre o que é, o que não é e como podemos reconhecer no dia a dia. Essa definição de graça a gente já conhece há bastante tempo, sabe que é um favor imerecido que Deus concede ao homem. E tem uma definição que eu gosto muito, que diz assim: graça é um favor feito sem expectativa de retorno. Porque de fato, se Deus esperasse um retorno nosso, Ele já saberia que nós iríamos falhar. Nós, como seres humanos, nós todo tempo falharemos, independente de qualquer coisa, independente do mais espiritual que sejamos no nosso dia a dia, a gente vai acabar falhando, vai acabar deixando a desejar em alguns pontos. Então, de fato, o presente de Deus, esse dom de Deus, que é a graça, é algo sem expectativa de retorno do homem. Claro que hoje em dia, um pouco dessa aula que eu quero falar é a questão da graça e da libertinagem. Libertino é aquela pessoa que vive sem pensamentos nas consequências. Libertino é aquela pessoa que vive sem responsabilidades, sem pesos morais, sem senso da responsabilidade, que é ter a graça de Deus sobre a nossa vida, que é vivermos no tempo da graça e não mais debaixo da lei. Então, eu gostaria de passar esse tema porque eu também já sofri muito com isso, obviamente. Eu já sofri no sentido de, vamos pecar aqui, tá tudo certo e Deus já me perdoou. Ficava naquele pecado, Todo mundo acaba tendo aquele pecadinho que a gente fica cultivando ali, indiferentemente ou indiretamente, na verdade, a gente acaba pensando e tratando esse pecado como algo que a graça não pode corrigir. Algo assim, Deus já me perdoou, posso continuar com esse pecado e está tudo certo. Só que a gente precisa ter esse entendimento de cristãos de verdade, de que entregar a vida a Cristo, entregar a vida ao nosso Senhor Jesus, é muito além do que somente ser salvo. Nossa, eu já entreguei a vida a Cristo, estou salvo, tenho meu lugar no céu garantido e está tudo certo. Só que esse é um pensamento que coloca a cruz de Cristo num nível tão baixo, mas tão baixo, que é até difícil explicar, porque a gente acaba deixando esses pensamentos carnais tomando conta da nossa vida. Em Romanos 8,5, eu gosto muito desse versículo que diz que aqueles que se inclinam para as coisas da carne vão pensar nas coisas da carne, vão desejar, e aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito vão desejar, vão pensar nas coisas do Espírito. Então, viver pela graça, viver com esse entendimento da graça é viver pelo Espírito, viver com esse pensamento inclinado às coisas do Espírito e não deixar a libertinagem, não deixar que o mundo tome conta da nossa vida. E Paulo em Romanos 12,2 fala que a gente não viver conformados. Então, quando a gente deixa a graça de Deus de lado, a gente está se conformando, ou melhor, tomando a forma do mundo, de enxergar esse presente maravilhoso que é a graça de Deus como algo muito superficial, como algo até mesmo sem valor. É algo que Deus me deu, tá bom, vou usar de qualquer forma e tá tudo certo. Deus vai ficar contente com a minha usabilidade da graça, não com o meu entendimento. Então, o ponto que eu gostaria de tocar com vocês também é a questão desses dois pontos, da graça como o entendimento correto. E quando não tem o entendimento correto, a gente acaba vivendo em libertinagem, a gente acaba não frutificando, porque de fato quando a gente não tem certo entendimento, ou tem o entendimento mais de forma errada, a gente como cristão, a gente acaba indo para caminhos errados. Obviamente a gente, quando não tem entendimento, por exemplo, na época da lei, a lei foi dada para que eles tivessem entendimento do pecado. Sem a lei, está tudo certo, não acontece nada, mas agora a gente está com a graça, a gente tem a graça de Deus. Então, assim, a gente não pode viver com esse pensamento de que está tudo certo, está tudo liberado e vão para cima e só esperar Jesus voltar e acabou. Não, infelizmente, ou até
felizmente, a gente precisa moldar a nossa vida, né? No sentido, infelizmente, a gente está pensando assim, porque como seres humanos a gente acaba pensando assim, como seres carnais, né? No sentido humano, a gente acaba pensando assim, pois a gente sabe que nós somos espírito, então a gente tem que viver de acordo com as coisas do espírito, viver com as realidades do espírito, não com as realidades da carne, não com o que o Instagram diz, não com o que o Twitter coloca, não com o que os grupos de WhatsApp te definem. Não, o que te define é o que Deus te falou, é o que Deus tem sobre a sua vida, não o que você sente no momento. A gente acaba deixando de lado, principalmente no sentido da graça, a gratidão, a gente se agradece, né? Eu, particularmente, comecei de uns anos para cá, vou fazer 5 anos de casado, então nos primeiros anos eu tive que sair de casa meio que obrigatoriamente, que eu tinha dívidas e eu, mesmo assim, Deus, obrigado porque eu tenho condição de pagar a dívida depois, obrigado pelos ensinamentos, porque não vou mais adquirir as dívidas e graças a Deus 5 anos depois a gente está saudável financeiramente e avançando, mas é tudo pela graça, é tudo pelo o dom de Deus, né? Então, que hoje em dia a gente possa viver entendendo que a graça de Deus é muito mais do que somente você poder viver e tá tudo certo. Não, é muito mais do que isso, né? Que esse pequeno vídeo possa te inspirar a buscar mais de Deus, a buscar o entendimento mais profundo do que é a graça de Deus, mais profundo das realidades que Deus já liberou sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que entregaram a vida a Ele, sobre como sermos melhores filhos todos os dias. Faça essa oração. Jesus, Espírito Santo, como eu posso ser um filho melhor para você? Como eu posso ser um filho melhor aqui no mundo, mostrando de fato o que Deus conquistou para nós vale muito mais do que simplesmente vivermos de qualquer maneira. Gostaria de ler um pequeno trecho do teólogo Russell Shedd. Ele tem uma fala que diz assim: graça sem compromisso não representa a realidade bíblica. De fato, todo aquele que é cristão precisa ter esse entendimento, esse compromisso de viver no outro nível com o Espírito Santo, no outro patamar, né, como todo mundo diz hoje em dia. Então, nesse outro patamar, a gente não pode viver de acordo com o que eu quero, com o que eu desejo, com o que a minha carne grita, manda, pede. Não, é de acordo com as realidades do Espírito Santo, de acordo com as realidades bíblicas para a nossa vida. O Espírito Santo está no nosso dia a dia ali falando: faça isso, pega esse caminho, trata melhor aquela pessoa, ore por aquela, ele te maltrata, ore por ele, e por aí vai. No dia a dia a gente aprende, né, no carisma, que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, não guiados pela nossa opinião, não guiados pela nossa alma, não guiados por nada externo, mas sim interno. O que nos guia deve ser o Espírito Santo. E deixar ele guiar a nossa vida a esse entendimento da graça certamente fará com que a gente frutifique muito mais. Como cristãos, a gente deve frutificar, só que esse deve frutificar é algo natural. Toda árvore frutifica naturalmente, o tempo todo. Alguém não fica na árvore e vai, daí a maçã, a laranja, o limão. Não, ela naturalmente ela cresce, frutifica e precisamos agir dessa forma, precisamos buscar esse crescimento, esse entendimento no dia a dia, pois vivermos dessa forma superficial não adianta. É muito complicado a gente querer viver dessa forma superficial, porque de fato a gente deixa de avançar. Aí às vezes a gente olha a nossa vida, caramba, não saio do mesmo lugar, poxa vida, não acontece nada de novo. Mas o que a gente está fazendo para frutificar, para avançar? As dores do crescimento dos ossos, né, da criança até adolescência, juventude e adulto, dói. Você vê o osso crescendo, as criancinhas ficam com dores no joelho, as articulações estão crescendo, então o processo de crescimento dói. E quando a gente tem tal conhecimento que é a graça de Deus, às vezes dói, porque às vezes a gente tem que estar no meio da luta, mas dando graças a Deus, agradecendo pelo aquele dom de Deus, que as coisas vão avançar, vão frutificar, sabendo que aquele momento é temporário. Paulo nos ensina isso, e Tiago também
que você passe com alegria nessas tribulações, sabendo que a tribulação vai provar, a provação da sua fé vai produzir perseverança. Perseverança é aquele que não se desvia do caminho, perseverança é aquele que não se desvia do foco. Então, se você tem um foco, como é o céu, meu desejo é o céu, eu quero viver tudo aquilo aqui na terra, de acordo com a realidade do céu. Então, a graça de Deus nos proporciona isso, nos proporciona esse crescimento saudável, nos proporciona esse frutificar saudável, esse frutificar no tempo certo, nas estações certas. Então, não deixe que a falta de entendimento da graça te leve a outras direções. Nos leve, também, obviamente, vamos colocar nessa, isso é diário, a gente tem que buscar todos os dias o melhor entendimento, o melhor caminho do que é a graça, entender mais. E é isso, que esse vídeo possa te ajudar, os alunos que tiverem a oportunidade de assistir, os amigos que eu for compartilhar, os professores, o pessoal da banca que for avaliar, que independente de cargo, digamos assim, que a gente possa todos os dias buscar mais o entendimento do que é a graça de Deus sobre a nossa vida. E para concluir, gostaria de citar um pouquinho do trecho do livro do Dietrich Bonhoeffer, que o nome do livro é Discipulado. Ele bota a graça como dois pontos muito interessantes, a graça preciosa e a graça barata. A graça preciosa, ela conduz para a cruz, conduz para Cristo, conduz para uma vida melhor, para a frutificação. E a graça barata, ela te induz, ela induz pela falta de clareza, então você fica ali sem saber o que fazer, como agir, você fica perdido. A graça preciosa é porque Deus não considerou caro demais entregar o seu Filho por nós, sabendo que nós iríamos falhar todos os dias com Ele, sabendo que nós iríamos ter momentos de virar o rosto para Ele, mas Ele não considerou caro demais entregar a Jesus e dar esse dom, esse presente. A graça de Deus é um presente maravilhoso para a gente, que a gente possa usufruir dela diariamente. A graça barata, ela é um sistema, um perdão automático, aquilo que falei no início, a graça barata é que você pecou, estou perdoado, tudo certo. E fiz isso errado, está tudo certo, a graça está aí, está tudo certo. Mas não é dessa forma. Por mais que ela seja assim, você é perdoado todos os dias, você já é perdoado, já foi perdoado. Mas se a gente tiver essa mentalidade infantil, mentalidade de fato do inferno, de trazer a nossa mente essas questões de que a graça é barata, então é um perdão automático, a gente está fazendo tudo errado. A graça barata, tudo se resolve sozinho. Na graça barata não precisa mudar, é só de perdão e está tudo certo, não tem um arrependimento. Arrependimento é você dar a volta de 180 graus. Você fazer isso, você vai fazer o oposto daquilo. Se você roubava, você vai abençoar. Se você não orava, você vai começar a orar, dando exemplos mais simples, mas tem outros exemplos que poderiam ser falados. E a graça preciosa sempre vai nos levar ao discipulado, sempre vai levar aquele tete a tete com Jesus. Jesus falou: vinde a mim, que meu fardo é leve. O fardo para carregar ali, o jugo é leve, porque tem que estar junto, o discipulado é junto, diário, todos os dias, que a gente possa entender, não sair desse jugo, não sair desse fardo leve, querer buscar o fardo pesado, que é o fardo sem a graça, vivendo de forma natural, vivendo de forma carnal, a gente acaba trazendo esse fardo pesado de novo para a nossa vida. E para concluir de verdade agora, né, Paulo em Efésios 2:8 diz que a salvação é mediante a graça, isso é um dom de Deus mediante a fé. Então, somos salvos pela graça, então já somos salvos pela graça, mas a gente tem muito mais para viver, para fazer, do que somente estou salvo e está tudo certo. Amém? Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração nesse tempo de estudo sobre a graça, que a gente possa buscar mais entendimento, conhecimento sobre a graça, e que essa aula possa despertar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida de quem assistir esse vídeo, o despertar de querer buscar mais sobre a graça de Deus para viver, de fato, uma vida plena com o Espírito Santo, usufruindo de tudo que Ele já liberou por nós. Amém? É isso, um grande abraço, até a próxima.